E hoje nós gostaríamos de falar sobre quem ascendeu ao céu. Então, nós temos assim, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, e aí nós temos 50 dias. Tem o Pentecoste. Só que nós temos, pelo calendário, dia 26 agora vai ser a comemoração da ascensão de Cristo, e dia 5 de junho, o Pentecoste. Então, hoje nós vamos tratar sobre quem ascendeu ao céu, quem subiu ao céu. Tá bom, amados? Então é só para nós, o nosso tema é esse. Então, os sábios teólogos, do século XVII, então quando a gente fala século XVII, baixa 1600, tá? Só para, século é sempre um a mais. O século XVII costumavam falar sobre a exaltação de Cristo em três estágios. Primeiro estágio, a ressurreição. Tá? O segundo estágio, a ascensão. E o terceiro estágio, a sessão. Sessão com 2 S, 3 S. Ok? O que é isso? Ele está assentado à direita de Deus Pai. Sessão. Então, essas três, a ressurreição, a exaltação, a subida aos céus e a ascensão. Então, olha bem, a exaltação de Cristo era necessário. Jesus chega aqui de maneira miraculosa. Ele nasce da Virgem, sem intervenção humana. Ele chega de maneira miraculosa. E ele morre. E ele ressuscita de maneira miraculosa. E ele ascende, ele sobe de maneira miraculosa. Então a exaltação de Cristo é algo importante no cristianismo. Ele é o Senhor humilhado, mas exaltado. E cada uma dessas fases tem uma aplicação para a nossa vida. Então em Atos 1, de 9 a 11, eu vou ler aqui, está no meu computador, Atos 1, de 9 a 11, você pode abrir, por favor. Mesma tradução é Vida Almeida, revista atualizada Almeida, diz assim, vamos lá, eu vou ler. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e numa nuvem o encobriu os seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele, e lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós, assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, amados, nós temos aqui, esse nosso tema, quem ascendeu ao céu? O credo dos apóstolos diz assim, eu creio em Jesus Cristo, que subiu ao céu e está assentado diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso é o credo. Então, no credo já tem sobre essa subida. Então, muito tem se escrito sobre a ressurreição. Mas poucas coisas têm sido até traduzidas no português sobre a ascensão. Quase as igrejas não pregam sobre a ascensão. Prego sobre a ressurreição na época, prego sobre a morte de Cristo, a crucificação, o sepultamento. Mas a ascensão, quase nós não estudamos. E às vezes a gente acha que isso não é importante, mas é muito básico para nós. Espera aí que entrou um negócio aqui. Então, amados, a ascensão é algo importante. A ressurreição, repetidas vezes, se tem estudado. E a ressurreição, ela é repetida também no Novo Testamento. A ascensão, ela aparece nos evangelhos, ela aparece em Atos e ela aparece em todo o Novo Testamento. Um dos livros que fala muito sobre essa ideia da ascensão é o livro de Hebreus. Então, o livro de Hebreus vai falar sobre essa doutrina. Então, essa doutrina ela é fundamental
para a nossa vida. Essa doutrina da ascensão, da subida de Jesus é fundamental para confortar você. Você que crê no Senhor. Você tem que entender que isso é importante para você. Então, eu gostaria hoje de falar, primeiro ponto, sobre o que é a ascensão, o que é a subida, ok? E depois, o que ela significa para nós. Então, primeiro, o que é a ascensão? Aí está aí, mais ou menos. Vamos lá, a partida corporal de Jesus da terra para a presença do Pai, a sua mão direita. Então, repetindo, a partida corporal de Jesus da terra para a presença do Pai, a sua mão direita. E aí nós temos aqui, em Atos, ele praticamente faz ele condensa isso aí. E a ideia qual é? É que a ascensão é um estágio para a entronização de Cristo. A entronização, subiu aos céus para ser o rei. Então a ascensão é a entronização de Cristo. E a ascensão é o aspecto dessa entronização. A ascensão do Filho de Deus na carne, segundo a pessoa da Trindade, ressuscitou visivelmente. Então é importante que Jesus morreu na cruz fisicamente, Jesus ressuscitou fisicamente, visivelmente, e Jesus subiu aos céus fisicamente. Então, é algo importante para você, que Jesus subiu ao céu fisicamente. Então, ele nasceu de maneira miraculosa, mas ele subiu de maneira miraculosa. E, a partir daí, ele faz com que o Espírito Santo volte ou venha para a terra. Então, você pode dizer, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Então, você mesmo passa por muitos problemas, né, amado? Você mesmo aqui passa. E aí você pode dizer, mas o que tem a ver essa vinda de Jesus? Essa vinda e essa subida de Jesus? Na ascensão, Jesus, ele sobe com carne transformada. Ele sobe com corpo. Então, os discípulos viram localmente, lá naquele local, e depois corporealmente, ele sobe com sua carne, com seu corpo, e ele vai para a presença de Deus. Então, é importante para nós que ele subiu de maneira corporal. Por quê? Porque as religiões, porque os gregos, porque Platão, por exemplo, que era o grande filósofo, ele dava valor para o espírito, ele dava valor para aquilo que é etéreo. E o cristianismo vem e diz que não, que o corpo é importante, que o corpo não foi criação do mal, que o corpo, que o mestre, que o Senhor nasceu com corpo, criança, e nasceu com o corpo, e morreu com o corpo, e ressuscitou com o corpo, e subiu com o corpo. Então isso é importante para a sua fé. Porque, por exemplo, a pessoa que é espírita, ele só acha que se evolui espiritualmente. Então ele é evoluído espiritualmente, então ele não dá valor ao corpo. É o mundo dos espíritos. Para o cristianismo, para Jesus, para o evangelho, não. Nós teremos um corpo transformado, porque Jesus teve o seu corpo transformado. Jesus é a primícia da ressurreição, e Jesus é a primícia da ascensão. Então, assim como Jesus ressuscitou, nós já estudamos hoje com o irmão Diego, como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Como Jesus subiu ao céu, nós também subiremos. Então é importante isso para você, irmão. Você está aqui neste mundo para glorificar o Senhor. Então,
quando Jesus é elevado, né, em primeiro lugar, significa que ele está na presença e comunhão do seu Pai Celeste. Ele está lá como nosso representante. Jesus fez tudo por nós. Levou o nosso pecado. Pagou o nosso pecado. E ele, como ele foi para o céu, ele satisfez essa obra. Se você me perguntar onde está Jesus agora, ele está à direita do Pai Celestial. Ele está à direita do Pai com o corpo. Isso é muito sério, irmão. Um corpo. Há um homem lá representando a gente. E você terá um corpo. Quando você come uma boa buchada de bode. Tem gente que gosta de buchada. Uma língua, né? E o que acontece? Você tem prazer em comer. Quando você come um hambúrguer, que mata você, mas você gosta, prazer. Quando você come a salsicha, com uma Coca-Cola. Aí, não, isso vai dar problema para ti, vai dar diabetes. Você tem prazer em comer. Esses prazeres do corpo são reflexos dos prazeres no corpo sem pecado. Então, quando você come, quando você se sente bem, essa ideia é uma ideia de que a eternidade com o corpo glorificado é o prazer. O sexo é um prazer dos maiores prazeres do corpo. E Deus criou o sexo para mostrar o prazer que vai ter na sua alma com ele e com o seu corpo. Então Jesus entronizado, Jesus subindo aos céus, mostra que nós seremos, ele é o nosso representante lá. E da mesma maneira que o corpo é ressuscitado e glorificado para ter prazeres, só quem cria os prazeres é o Senhor Deus. Diabo não cria prazeres. Diabo deturpa prazeres. Mas ele é que cria prazeres, é o Senhor Jesus. E assim como vai ter os prazeres no corpo glorificado de conhecer a Deus, aqueles que serão lançados no lago de fogo vão ter a desgraça no corpo da ira de Deus. Então quem dá o prazer para o corpo é Cristo. E quem dá a desgraça para o corpo é Cristo. Ele é o Senhor. Então, amados, onde está o Senhor? Jesus está à direita de Deus Pai. O Deus homem está lá. Um homem, Jesus não tinha natureza humana. É Deus desde a eternidade. Mas Jesus quis assumir a natureza humana. Com um corpo glorificado. Que poderia comer e passar na parede. Poderia ficar invisível e ninguém observar e aparecer. Nós teremos um corpo transformado. C.S. Lewis, o grande escritor, que escreveu, tem filme, Nárnia, História de Nárnia, ele diz o seguinte: os discípulos primeiro viram um movimento curto e vertical, depois uma vaga luminosidade. Isto é, a ideia qual é? Que a ascensão de Jesus foi para os discípulos que estavam ali perto. Não foi lá em Jerusalém. Não foi para os grandes. A ressurreição de Jesus foi, mais de 500 viram Jesus, mas a Bíblia não diz que 500 viram a sua subida para os céus. Foi só para os discípulos, para aqueles próximos. E aí foi a ideia de uma luminosidade. Sumiu. Não foi um mero obscurecimento. Assim,
Oh, Jesus estava aqui, aí ficou invisível, aí obscureceu, aí depois ele apareceu, ele está por aqui, ainda não subiu. Não, ele subiu aos céus. Porque isso é importante para a nossa redenção. Então, amados, o que é a ascensão? A partida corporal de Jesus para a presença do Pai e a sua mão direita. Segundo ponto, o que ascensão significa para nós? Já? Vamos lá. Confirma a obra salvadora de Deus ao testemunhar publicamente as reivindicações de Cristo. A ideia aqui é de reivindicações. Jesus é da água a vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é o caminho, Jesus é o Filho de Deus. Então, a ideia qual é? Que confirma a obra salvadora dele e publicamente as reivindicações de Cristo. O que significa para nós? Agora, como é que nós podemos? Essa doutrina, como é que ela pode nos consolar? Como é que ela pode nos consolar? Vamos ao primeiro ponto. Primeiro lugar, o que é que tem aí? Primeiro lugar, significa que a obra de Jesus funcionou. Essa palavra que eu estou usando aqui. Significa que a obra de Jesus funcionou. Quando você tem algum objeto, alguma máquina, por exemplo, quando eu comprei a primeira máquina de lavar, qual é o teste? Liga, vê se funciona. Mas já comprei algumas coisas que eu ligo e não funciona. Então, qual a ideia? Que aquilo funciona, que aquilo transforma, que aquilo vai trazer o que eu preciso. Então, a primeira coisa, em relação à ascensão, o que significa para nós? Que a obra de Cristo funcionou. Isto é como se Deus estivesse dizendo, Ele fez tudo o que Ele pediu para fazer por você. Eu aceitei toda a obra dele por você. Portanto, agora ele será exaltado. Lá em Filipenses 2, nós temos 1,7. Antes a si mesmo se humilhou, se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Então, Jesus se humilhou, fez tudo por você, para que você tivesse um dia estar na presença dele, não ir para o inferno. E ele fez isso, mas ele se humilhou. E em 1,9, Filipenses diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Então, agora a ascensão é a maneira de Deus dizer a nós, como pessoas que creem nele, que ele dirá um dia para o mundo inteiro. Hoje, se você se humilha para Cristo, se você reconhece ele como Senhor, você tem salvação. Mas naquele dia, as pessoas vão se humilhar, vão se ajoelhar, todo joelho se dobrará e fará, e dirá, ele é o Senhor, e não serão salvos. Então hoje Deus diz para nós, então o que Jesus realizou por nós, a ascensão mostra que a obra de Deus funcionou. E aí, amados, você pode ficar muitas vezes preocupado, né? Poxa, mas Jesus subiu para reinar. Mas aqui nós temos problemas. Sim. Porém, e sobre essa área que funcionou, que acabou, existe um puritano chamado John Blanchard, que ele diz o seguinte, quando Jesus voltou para o céu, assentou à direita de Deus Pai, sua mesa estava limpa. Olha essa palavra. Sua mesa estava limpa. Por quê? Porque ele trabalhou, ele resolveu, ele funcionou para nós. A obra de salvação. Então, se você quer ter salvação, você tem que pedir misericórdia do Senhor. Você tem que crer na morte, na ressurreição dele. Você tem que confessar os seus pecados. Se você quer ter salvação, não adianta. Não adianta mais fazer as obras para ter salvação. Não adianta mais
eu vou ser uma boa pessoa e Deus vai ter misericórdia de mim. Não, a misericórdia tem que ser através de Cristo. Quando eu estudava lá, fazia a faculdade de engenharia, e aí, isso era em 1980, e aí houve uma festa lá na Ponta Negra, dos universitários. E aí convidaram para a gente ir, eu não fui. Eu não tinha ligado à festa assim, sempre estava estudando, né? E aí foi, tal, quando chegou no fim, depois de segunda-feira, aí foi o maior rebu assim, maior palavra, o pessoal falando, olha aquela festa, é uma festa imoral e tal. Aí tinha uma pessoa que era muito religiosa, que ela ia, né, na igreja, ela é uma pessoa legal, assim, era um bom amigo, ajudava, sabe, uma pessoa, até hoje conheço, ele é assim. E ele disse, meu kid, rapaz, lá houve uma festa, rapaz, as pessoas nus, os homens lá, as mulheres, e fizeram lá bacanal. Eu digo, e aí, o que é que tem? Você não vai te escandalizar? Não. Não, meu querido, mas como tu é cristão? Eu digo, não. Eu digo, vamos lá. Tu és melhor do que eles? Aí foi contando, né? Eu sou um bom filho. Eu ajudo os pobres, eu pego o meu dinheiro que eu ganho alguma coisa e divido com com cesta básica. Eu procuro ser honesto. Eu procuro isso. Eu digo, olha, tu pode fazer tudo isso até para não ser preso. Fazer o que está na lei. Porém, tu tem que entender que para Deus, tanto você como eles e eu, somos pecadores. Sem Cristo estamos debaixo de condenação. Todos nós estamos, a palavra de Deus diz que Deus colocou todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia com quem Ele quer. Então, se eu não sou assim, se eu não estou vivendo como esses colegas, é por causa da graça de Deus, que Deus tem me guardado. Não é porque eu acho que eu sou melhor. Porque se eu quero ter uma vida santa, se eu quero ter salvação, eu tenho que ir para Cristo, confiar na morte dele, e ele está sentado à direita de Deus Pai para interceder por nós. E ele depois, né, ficou meio ofendido, porque eu disse que ele e eu somos todos iguais. Mas nós somos. Sem a graça de Deus, nós estamos perdidos. Sem a graça de Deus, o anjo vai marcar-nos para o inferno. Portanto, nós precisamos do Senhor ao lado de Deus para interceder por nós. E aí você passa por esse problema. E você começa a pensar, mas Jesus está reinando. Mas olha como está este mundo. Primeiro, você está olhando para o crime desenfreado que ocorre na sua cidade. Você vê mortes que ocorrem aí. Mulheres e homens que matam. E você diz, como é que Jesus está reinando? Essas coisas estão ocorrendo. Mas Deus diz, olhe para a ascensão. O Deus homem está lá, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele há de vir. A ideia de que Jesus está lá é um depósito, é uma garantia que o reino do Senhor é firme. É uma garantia, garante, né, que o reino total da graça um dia, Ele virá para julgar vivos e mortos. Virá corporealmente. Escute bem, irmão. Ele subiu corporealmente e ele descerá corporealmente, visivelmente.
Holograma. Já ouviu falar nessa palavra? Holograma. É uma tecnologia, né? Que é através de projeções, né? Então, por exemplo, lá na Disney, aí você está numa sala grande, aí coloca uma baleia ali dentro. Aí você se assusta, que negócio é esse? Holograma. E aí os inimigos do cristianismo dizem que Jesus vai fazer um holograma. Todos verão o Senhor na terra. Ora, quando Jesus falou isso, não tinha nem computador, não tinha nada. Porque a palavra de Deus diz da maneira que ele subiu, ele virá. Então você está vendo a injustiça no mundo, mas lembre que o Senhor Deus homem está ao lado do Pai e virá para julgar vivos e mortos. Ou talvez você esteja lutando contra a segurança na sua vida. Então, por exemplo, você sabe que Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, mas você não se sente perdoado. Você acha que Deus não pode perdoar você porque você é muito pecador. Então você tem que olhar para a ascensão, que é a prova de que a obra de obediência dele foi feita e ele pode perdoar qualquer pecado. Seja o pior pecador, porque nós somos piores, Melquides, somos os piores pecadores. Mas Deus foi bondoso para conosco. Então, nós precisamos olhar para a ascensão, para a subida de Jesus, que Ele está lá, porque a obra funcionou. Porque Jesus funcionou, trouxe a salvação. Ou talvez você esteja olhando para o próprio corpo, o seu corpo aí, tenha doença física. Há irmãos que estão, o Daniel falando com ele, né, sobre doença. Aí ele ora, né, papai, eu não quero que o senhor pegue o Alzheimer. Aí então ora por mim aí para mim não pegar. Mas o que eu quero dizer para o irmão, que há problema de doença. Às vezes você tem seu corpo marcado por doenças, você é cristão. E há doenças que vão matar você e vão me matar. Às vezes não aparece logo, mas vem. E aí você fica triste, como é que Jesus está reinando? Como é que funcionou? Mas você tem que lembrar que Deus vai dar um corpo transformado para você. E que esse momento em que você vai ter que morrer por causa de uma doença, é entrada para o reino de Deus, para estar na presença dEle, para gozar da sua bondade, mas ainda não temos o prazer 100% com o corpo, apenas no espírito. Mas esse homem que está sentado à direita de Deus Pai, chamado Cristo, ele descerá para transformar a nossa vida e nós não teremos mais doença. Você pode tomar, as vitaminas, você pode tomar remédio, mas Jesus vai descer para dar um corpo transformado. Ele vem visivelmente e ele vai transformar você visivelmente e você verá a sua glória. Então, amados, a obra de Jesus funcionou. A segunda coisa que pode trazer, a ascensão. Nós estaremos com Jesus. A ascensão é o caminho aberto para o mediador. Então Jesus é a garantia de que nós vamos ascender, que nós vamos subir. Aqueles que estão vivos vão subir, sim. Aqueles que morreram em Cristo vão ser ressuscitados e vão estar na presença dele, vão subir. Então qual a ideia? A ideia é que Jesus é a primícia da ressurreição. E ele também é a primícia da ascensão. Então a garantia de que nós subiremos é que Jesus subiu. E Jesus diz em João 14, de 1 a 3, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, amado, ele não estará na glória, nem me deixará para trás.
Essa é a verdade da ascensão. Ele não estará na glória e te deixará para trás. Seu propósito é de estar, ele está lá agora, mas o seu propósito é levar você para estar com ele. Terceira coisa, para nos confortar, a ascensão significa que compartilharemos a herança de Jesus. A ascensão é um passo em que o pai concede publicamente ao seu filho a sua herança merecida. É interessante esse negócio da herança. Em Hebreus 9:15 diz, ele diz que é o mediador de uma nova aliança para que aqueles que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, por quê? Porque Jesus recebeu a herança do Pai. Tudo pertence a Cristo, tanto os demônios, quanto os anjos, os arcanjos, os serafins, os querubins, os homens que nascem, os animais, tudo pertence às árvores, tudo, o tempo, tudo pertence a Ele, é herança dEle. Como o Deus homem, escute bem, irmãos, como Deus, Jesus como Deus antes de ter um corpo, tudo é dele. Mas a herança é para homem. É um negócio profundo, né? Ele é o Senhor, mas ele como homem tem uma herança. Tudo pertence a ele agora, como homem. E ele diz que você vai ter essa herança. Numa palavra assim, baixa assim, se ele morresse, nós ficaríamos com tudo. A ideia de herança, aos bens, isto é, tudo que Jesus como homem tem, recebeu de Deus, a merecida herança, nós também receberemos do Senhor a herança como um corpo transformado por causa da ascensão. Em Efésios 1, de 3 a 6, Paulo pode dizer que aquela promessa da nossa herança eterna em Cristo é tão certa que já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Você crê nisso, meu irmão? Você está vivo aqui, mas a Bíblia diz que nós em Cristo estamos assentados, nós não vamos sentar, nós já estamos assentados nos lugares celestiais para julgar anjos. E é uma questão só de tempo, de nós irmos para a presença dele e depois ele cumprir a sua vinda aqui, visivelmente, para julgar vivos e mortos e os anjos, aqueles que desobedeceram o Senhor. Então nós já estamos assentados nos lugares celestiais. Isso é a maneira espiritual de que nós já estamos. Então nós vivemos no mundo de guerra espiritual. Nós estamos aqui em corpo, com corpo, mas ao mesmo tempo nós estamos em espírito, em guerra espiritual. E nós lutaremos com o Senhor. Mas enquanto você está aqui, você tem que tomar a sua cruz. Você tem que seguir. E sua cruz não é seu filho ou seu marido. Tá certo? Deus me deu essa cruz. A sua cruz é sua vida. É você. É eu. A minha cruz. Eu tenho que tomar a minha cruz e levar, andar. Eu tenho que buscar o Senhor. Eu tenho que me submeter a Cristo. Enquanto nós não subirmos para o Senhor, nós teremos que levar a cruz. Mas nós temos uma herança. Então, amados, você deve pensar nisso. Deus lhe deu uma herança. Deus não foi apenas salvar você do inferno. Se fosse assim, todo mundo que cria em Jesus ia morrer logo. Você não morre logo. Por quê? Porque Deus está preparando você dia a dia para receber essa herança que está com Ele. Então o cristianismo é religião que tem o corpo, que tem o espírito, mas que tem herança.
Ah, irmão, não sei o que é isso. Aquilo que você podia aqui nesse mundo que desse mais prazer, imagina, nós não temos noção, mas Cristo vai nos dar o prazer, porque Ele é o Senhor, Ele é o Deus dos prazeres. Quarto, vamos lá. A quarta coisa, a ascensão significa Jesus reina. A ascensão de Jesus é um testemunho do seu reinado, do seu senhorio, assim como o derramamento do Espírito Santo. Então Jesus tinha que subir para reinar como Deus homem, mas tinha que descer o Espírito Santo. Então o Espírito Santo desceu, mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, porém se eu for, eu vou-lo enviarei. Então a ascensão de Cristo foi necessária para que descesse o Espírito Santo. Sem isso, nós não tínhamos a orientação e a graça do Espírito Santo. Então, amados, você tem o Espírito Santo. Você que crê no Senhor, você tem o Espírito Santo. E Ele vai dirigir a sua vida. Ele não vai deixar você na mão. Por quê? Porque Jesus subiu ao céu e Ele mandou descer o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos incentivar. Muitas vezes você vai para a igreja, passa um tempo, depois você desvia, mas se você tem a semente da vida eterna, Deus vai trazer você através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence você, que nos convence para andarmos no Senhor, para fugirmos do pecado. Às vezes você não tem força, mas o Espírito Santo capacita você para dizer não. Pela sua carne tem a luta, mas o Espírito Santo diz não com você. Então você, amado aqui, tem que se alimentar do Espírito de Deus. Você tem que orar pedindo que Ele dê força e graça para você avançar na fé. Então, amados, Jesus reina. Aí você vê o mundo, né? Guerra, aí a Rússia guerrando não sei com quem, com a Ucrânia. Aí tem a China que quer guerrar lá com a Tailândia. Tem não sei quem que quer guerrar. E você diz, mas como é que reina? Porque tem o homem, o Deus homem lá reinando. Tudo isso está nas suas mãos. Então você olhando para cá, você acha que não tem, mas nós sabemos que a promessa é que nós temos o Senhor reinando e o Espírito Santo cuidando da igreja. Nesses países que tem guerra, tem os irmãos lá, irmão, que passam dificuldades, que muitas vezes perdem a vida por causa do Evangelho. Mas isso tudo está dentro do plano de Deus. Nós não entendemos certas coisas, mas Deus quer que você ande pela fé. O justo viverá por fé. E a quinta coisa, afinal que nós estamos terminando aí, finalmente, quinta, a ascensão afasta os nossos corações das coisas terrenas. Tá? E faz com que nossos corações desejem mais de qualquer coisa, a comunhão com aquele que está à direita do Pai Celestial. Então, quando você pensa na ascensão, você diz, eu não posso viver como eu quero. Eu não posso fazer meus planos sem considerar Deus. A comunhão com Jesus é a coisa mais verdadeira que o cristianismo mostra para nós. E isso é por causa da ascensão. Então, por causa da ascensão, eu vou buscar a santificação. Por causa da ascensão, eu vou buscar uma comunhão com Deus. Porque por causa da ascensão que Jesus é o Deus homem, eu não posso servir outro Senhor, outro Deus. Eu não posso servir a Mamon, eu só posso servir a Cristo. Por quê, amados? Porque nós somos atacados para nós ficarmos divididos. Ora nós vamos servir a Deus e ora nós vamos servir a Mamon. Não, Jesus quer Ele. O primeiro lugar é Ele. Então, a ideia de que Jesus subiu ao céu, a ideia de que Ele foi para o reino de Deus, para Ele estar ao lado do Pai,
é para nós buscarmos uma vida cada dia mais perto dele, para nós ansiarmos por ele. Ele não está dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem que construir as coisas, mas você tem que saber que ele é a pessoa mais importante. Paulo diz assim: é bom estarmos aqui, cumprir a sua vontade, glorificar seu santo nome, mas é melhor estar lá com ele. Serve a Deus, não a Mamon. Então você, enquanto você estiver vivo, até no dia da morte, o diabo vai atacar você e eu, para nós servirmos os dois. O diabo, ele, rapaz, é fogo, olha. Esse estrategista é fogo, mano. Ele não quer que ele sabe que você tem a luta. Ele quer que você sirva um pouquinho a Deus e um pouquinho ao Mamon. Que aí você não serve a ninguém. E ele trabalha com você. Então, amado, você aqui que gosta de dinheiro, eu não gosto, né? Você que gosta de dinheiro, tenha cuidado. O dinheiro é para pagar as contas. É para pagar as contas. Aí tem gente que compra, vou morrer, vou comprar logo um mausoléu lá. Aí o cara já compra logo que ele vai morrer. Quer dizer, tudo bem, tu pode até comprar, mas você tem que buscar o Senhor. Porque ele subiu ao céu, porque ele está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Você tem que servir só a ele. Essa é a luta. Enquanto nós estivermos vivos, o diabo vai dizer: não, você pode servir um pouquinho ele, um pouquinho ali, um pouquinho o Mamon. Não tem problema, ele não vai ficar chateado. Ele sabe que você é pecador, que você cai nos pecados às vezes, que você não se preocupa com isso. Não. Você e eu, nós temos que servir a Deus, ao Senhor Jesus, e não a Mamon. Um irmão um pastor foi visitá-lo, e ele estava morrendo, o irmão. E o pastor perguntou: e aí, como é que está, irmão? E ele disse: irmão, é o seguinte, Deus está me chamando, mas eu ouço outra voz: amaldiçoa ele. O que, irmão? Outra voz: amaldiçoa ele, porque ele te deixou nesse estado. E o irmão disse: não, diabo, o meu Deus é o Senhor Jesus. Na hora da morte, amaldiçoa ele. Não. Então, Deus quer que você ame ele, que você seja fiel a ele, eu e vocês, amados. Orem um pelos outros, para nós chegarmos no céu. Essa maneira de falar, né? Arminiano. Não. Isso é uma guerra. Ore um pelos outros. Verifica se está na fé. A ver você que já crê em Jesus. Rapaz, eu estou na fé mesmo, é isso mesmo. Paulo diz: verifica. Então por quê? Porque isso é uma guerra, isso até o fim. Mas Deus quer que você hoje creia nele, que você creia na sua ascensão. Ele está à direita para representar você. Então, amados, para nós encerrarmos aqui, só uma conclusão, só uma recapitulação aí, né? O que é a ascensão? A partida corporal de Jesus da terra para a presença do Pai e a sua mão direita. O que a ascensão significa para nós? Confirma a obra salvadora de Deus ao testemunhar publicamente as reivindicações de Cristo. O que a doutrina da ascensão significa para nós? Primeiro, significa a obra de Jesus. Jesus funcionou. Estaremos com Jesus. Compartilharemos a herança com Jesus. Jesus reina. E o que o nosso coração, as coisas terrenas, faz com que os nossos corações desejem mais de qualquer outra coisa, a comunhão com aquele que está à direita do Pai Celestial. Então, para a gente aplicar aqui, botar aí, três coisas para nós aqui,
Primeiro, medite apenas e pense na ascensão de Cristo. Alimente sua alma com ela, pois é a garantia de que todos os que creem estarão com ele e reinarão. Segundo, o Deus homem está reinando à mão direita do Deus Pai. É a garantia de que teremos como ele um corpo glorificado. Creia nas promessas de Deus. E terceiro, ore a Deus para que ele traga aos nossos corações esta verdade da ascensão de Cristo e nos leve para aquele, vírgula, né? Cristo que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Então vamos orar, agradecer a Deus, pensar na ascensão. Nós estaremos com o Senhor. Grande Deus, nós te agradecemos porque tu ascendeu aos céus, tu nasceste, morreste, ressuscitaste, ascendeste aos céus e mandaste o Espírito Santo. E que o nosso coração possa se apegar a esta verdade. E que o Espírito Santo possa ser derramado nos nossos corações para contemplar a tua obra, o teu poder à direita do Pai. Encha a nossa vida, nossa mente com as tuas coisas, Senhor, através da tua palavra. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com esta igreja e com a igreja de Deus espalhada em toda a face da terra. Amém. Vamos fazer o tríplice amém.